O romancista russo Fyodor Dostoiévski escreveu Notas do Subterrâneo em 1864, que é considerada uma das primeiras obras existencialistas, enfatizando a importância da liberdade, responsabilidade e individualidade. É uma obra extraordinária de literatura, crítica social e sátira do movimento niilista russo, bem como um romance com profundos insights psicológicos sobre a natureza do homem. Não é de admirar que Nietzsche tenha escrito Dostoiévski, o único psicólogo de quem eu não tenho nada para aprender, e ele está entre os mais belos golpes de sorte da minha vida. O ataque mais sustentado e espirituoso de Dostoiévski ao movimento niilista russo é dublado por um dos mais sombrios e menos simpáticos de todos os seus personagens, o narrador e protagonista sem nome conhecido como o Homem do Subterrâneo, revelando os dilemas desesperadores em que ele cai como resultado. Notes from Underground tenta alertar as pessoas sobre várias ideias que estavam ganhando terreno na década de 1860, incluindo niilismo moral e político, egoísmo racional, determinismo, utilitarismo, utopismo, ateísmo e o que se tornaria o comunismo. Como veremos, muitos desses temas são mencionados no romance. Mas antes de nos aprofundarmos em Notas do Subterrâneo, devemos primeiro observar o contexto histórico em que foi escrito, para melhor compreendermos a advertência de Dostoiévski. Em 1862, Ivan Turgenev publicou um dos romances russos mais aclamados do século, Pais e Filhos, onde os personagens falam sobre uma estranha nova filosofia chamada niilismo, que se tornou popular entre a juventude russa. Anteriormente, era sinônimo de ceticismo, que se transformou em niilismo moral e político. Um niilista é um homem que não se curva diante de nenhuma autoridade, que não toma nenhum princípio pela fé, qualquer que seja a reverência em que esse princípio possa ser consagrado. Os personagens niilistas se definiram como aqueles que negam tudo, representando a negação de todos os ideais pré-existentes. O egoísmo racional emergiu como a filosofia social dominante do movimento niilista russo, propondo que só seremos racionais se maximizarmos o nosso próprio interesse, partilhando semelhanças com o utilitarismo, que procura maximizar a utilidade, como o bem-estar ou a felicidade para todos os indivíduos. Jeremy Bentham, o fundador do utilitarismo, na verdade criou uma fórmula matemática para calcular a felicidade chamada cálculo hedônico, para medir a quantidade de prazer e dor que qualquer ação resultaria, a fim de prever o comportamento humano meramente pela racionalidade. Dostoiévski viu a ascensão do egoísmo racional como um perigo genuíno, porque, ao glorificar a si mesmo, poderia desviar as mentes dos jovens impressionáveis dos valores sólidos e empurrá-los na direção de um egoísmo verdadeiro, imoral e destrutivo. A frase a seguir capta perfeitamente essa mentalidade: eu digo para deixar o mundo ir para o inferno, mas devo sempre tomar meu chá. Após sua viagem pela Europa, Dostoiévski escreveu que o que predomina na cultura ocidental é o princípio de individualidade, princípio de isolamento, intensa autopreservação, de egoísmo pessoal, autodefinição em termos do próprio eu, na colocação este eu em oposição a toda a natureza e a todas as outras pessoas, como um princípio autônomo e independente, completamente igual e igualmente valioso a tudo o que existe fora dele. Em contrapartida, Dostoiévski apela ao retorno à terra, enfatizando o valor da família, da religião, da responsabilidade pessoal e do amor fraterno, e em que cada indivíduo se sente parte de tudo e está pronto a sacrificar-se pelo outro. Dostoiévski defende esse autossacrifício consciente, que não pode surgir de quaisquer cálculos de interesse próprio. O homem do subterrâneo está sob a influência do individualismo egoísta, considerando-se um homem educado, um intelectual moderno que perdeu toda a capacidade de sentimento moral altruísta. Como ele escreve na nota de rodapé anexada ao título do seu romance, tanto o autor das notas como as próprias notas são, naturalmente, fictícios. No entanto, pessoas como o autor de tais memórias não só podem, mas devem, existir na nossa sociedade, se levarmos em consideração as circunstâncias que levaram à formação da nossa sociedade. Notes from Underground foi escrito em resposta ao porta-voz dos radicais russos Nikolai Chernyshevsky, que escreveu um romance intitulado O Ateisto Bedan? Em 1863. No romance, ele compartilha a ideia de Rousseau de que, apesar das falhas do homem, ele é intrinsecamente bom e receptivo à razão, mas é de alguma forma corrompido pela sociedade. Para que, uma vez esclarecido quanto aos seus verdadeiros interesses, a razão e a ciência lhe permitiriam, em última instância, construir uma sociedade perfeita.
Isto é, uma sociedade criada a partir de cálculos racionais de interesse próprio perderia a própria possibilidade de fazer o mal. Assim, o egoísmo racional é a base para o desenvolvimento de uma sociedade utópica. O seu sonho é construir uma sociedade bem ordenada para seres humanos que atuem de forma previsível. Esta utopia é simbolizada pelo Palácio de Cristal, que representa a conquista quintessencial da humanidade, onde todos os problemas serão resolvidos. Chernyshevsky escreve que se todos seguíssemos o caminho socialista radical, poderíamos transformar a sociedade num palácio de cristal. Ele também propôs uma crença no determinismo absoluto, ou na falta de livre-arbítrio, que Dostoiévski critica brilhantemente em seu Homem Subterrâneo. No romance de Chernyshevsky, ao falar sobre a grandeza do egoísmo racional, um dos personagens pergunta retoricamente: "Você ouve isso, no seu buraco subterrâneo?" Um ano depois, Dostoiévski publicou Notas do Subterrâneo. Dostoiévski acreditava que o homem era inatamente irracional, caprichoso e destrutivo e não a razão, mas somente a fé em Cristo poderia ter sucesso em ajudá-lo a dominar o caos de seus impulsos. O ateísmo estava em ascensão e Dostoiévski viu isso como desastroso para a sociedade, enfatizando a necessidade da crença em Cristo. Após a sua morte, aquilo contra o qual nos alertava tornou-se realidade, prevendo a ascensão do Estado totalitário, que também discute no seu romance Demônios, uma alegoria das consequências catastróficas do niilismo político e moral que se tornava predominante no seu tempo. A ideologia de Marx deu lugar ao comunismo, implementado por Lenin e Stalin, fazendo as pessoas acreditarem que era possível criar uma sociedade perfeita sem Deus, uma idade de ouro, onde tudo é fornecido em abundância e igualmente para todos, eliminando o sofrimento de uma vez por todas. Todos. Os estados totalitários acabaram por justificar o assassinato em nome da sua ideologia, levando ao derramamento de sangue do século XX. Infelizmente, não aprendemos com nossos erros. Como escreveu Hegel, aprendemos com a história que não aprendemos com a história. Hoje somos atormentados por uma mania em massa no Ocidente, onde os crimes contra a humanidade estão escondidos sob os mantos muitas vezes atraentes do progresso, tentando novamente criar uma utopia. O homem do subterrâneo é o anti-herói por excelência, um funcionário público aposentado de 40 anos, amargo, solitário e que se odeia, vivendo no subsolo. Ou, como no texto original em russo, em uma espécie de espaço para rastejar, não grande o suficiente para um ser humano e onde vagam insetos e roedores. Isso explica por que ele se autodenomina rato. Aqui ele fica há anos ouvindo as pessoas através de uma fresta sob o chão, escrevendo essas notas do subterrâneo. No entanto, o underground pode ser melhor visto como uma metáfora que representa a sua profunda alienação da sociedade. Ele vive trancado no subsolo e estas são suas confissões. Sou um homem doente, sou um homem rancoroso, sou um homem pouco atraente. Acredito que meu fígado esteja doente. Não, me recuso a consultar um médico por despeito. Isso você provavelmente não entenderá. Meu fígado está ruim, bem, e deixe piorar. Somos apresentados ao comportamento estranho e ao sofrimento psicológico do homem do subterrâneo desde o início. Ele se autodenomina doente, depois rancoroso, depois pouco atraente e finalmente diz que tem um problema de fígado. Ele está constantemente se revisando para agradar seu público imaginário, mas é incapaz de se caracterizar adequadamente. Podemos ver, no entanto, que ele não está a agir para promover os seus próprios interesses, conforme ditado pelo egoísmo racional. Ele escreve, e na realidade, nunca consegui tornar-me rancoroso. Eu estava consciente a cada momento em mim mesmo de muitos elementos absolutamente opostos a isso. Eu sabia que eles estiveram fervilhando em mim durante toda a minha vida e desejando alguma saída de mim, mas eu não os deixaria e propositalmente não os deixaria vir fora. Eles me atormentaram até que fiquei envergonhado, me levaram a ter convulsões e finalmente me enjoaram, como me enjoaram. O homem do subterrâneo parece nada mais do que um caos de impulsos emocionais conflitantes, e seu conflito pode ser definido como o de uma busca por seu próprio caráter e sua busca para se encontrar, já que ele não sabe quem ele é. Isso o atormenta, porém, ele sabe que esta é sua condição normal e que não há como escapar dela. Como tal, tenta distanciar-se da realidade no mundo da literatura, passando a maior parte do tempo lendo e ficando totalmente decepcionado ao se deparar com o mundo real,
como diz, eu não conseguia falar, exceto como se estivesse lendo um livro. Outras vezes, ele dá insights incrivelmente lúcidos sobre a psique humana, e todo homem tem reminiscências que não contaria a todos, mas apenas aos seus amigos. Ele tem outros assuntos em mente que não revelaria nem mesmo aos amigos, mas apenas a si mesmo, e isso em segredo. Mas há outras coisas que um homem tem medo de contar até para si mesmo, e todo homem decente tem muitas dessas coisas guardadas em sua mente. Quanto mais decente ele for, maior será o número dessas coisas em sua mente. Dostoiévski distingue dois tipos de homens, o homem de ação e o homem de consciência aguda. O homem do subterrâneo tem muita inveja do homem de ação, daquele que vive a vida sem ruminar muito sobre seus pensamentos. Ele tem uma capacidade intelectual inferior que o liberta das questões e tormentos da própria consciência, enquanto o homem do subterrâneo fica paralisado por seus pensamentos. Dostoiévski nos faz uma analogia com o muro de pedra, que representa o determinismo científico. É preciso aceitar essas leis como verdade sem questioná-las. 2 vezes 2 são 4 e quem disser o contrário é tolo. Isto representa uma barreira ao livre-arbítrio. Quando confrontado com a vingança, o homem de ação corre direto para o seu objetivo como um touro enfurecido com os chifres abaixados, pois busca justiça. Mas quando tropeça no muro de pedra, fica genuinamente surpreso e incapaz de falar, e o muro não é uma evasão, é simplesmente o que torna a sua atividade impossível. O homem do subterrâneo, por outro lado, tenta inventar todo tipo de truques, e em vez de admitir a derrota e se virar, bate a cabeça na parede, sabendo da futilidade de suas ações. É claro que não posso quebrar o muro batendo com a cabeça nele se realmente não tiver forças para derrubá-lo, mas não vou me reconciliar com ele simplesmente porque é um muro de pedra e não tenho forças. Como se tal muro fosse realmente um consolo, cada ação parece insuficiente e por isso ele fica paralisado ou, como diz Dostoiévski, encontra-se preso num estado de inércia, apenas capaz de pensar, mas incapaz de agir. Ele sofre a maior doença de todas, a consciência. Pensar demais é uma doença. Isto descreve melhor o estado de espírito do homem do subterrâneo, dele está preso em sua própria hiperconsciência reflexiva, criando assim um acúmulo maior de rancor do que no homem de ação. O resultado é que o intelectual é incapaz de fazer qualquer coisa e, portanto, fica sem caráter. Ele escreve, eu não sabia me tornar nada, ou nem rancoroso nem gentil, nem malandro nem homem honesto, nem herói nem inseto. Agora, estou vivendo minha vida no meu canto, zombando de mim mesmo com o consolo rancoroso e inútil de que um homem inteligente não pode se tornar nada sério, e só o tolo é que se torna alguma coisa. Ele está ciente de suas falhas, enquanto o homem de ação se contenta com sua tolice e acredita que é ótimo. O homem do subterrâneo encontra consolo porque é mais inteligente do que todas as pessoas que conhece, mas socialmente estão todos bem acima dele. Sua vaidade o convence de sua superioridade intelectual e ele despreza a todos, mas quando ele percebe que não pode descansar sem o reconhecimento de sua superioridade, ele odeia os outros por sua indiferença e cai na autoaversão por sua própria dependência humilhante. O homem do subterrâneo considera o homem de ação como o verdadeiro homem normal, enquanto se vê como um produto nascido de um tubo de ensaio. Ele se autodenomina rato, embora ninguém lhe diga que o é. É como se ele tivesse construído um inferno a partir de suas próprias ruminações internas. O infeliz rato consegue criar ao seu redor tantas outras maldades na forma de dúvidas, emoções, e do desprezo cuspido sobre ele pelos homens diretos de ação. É claro que a única coisa que lhe resta é descartar tudo isso com um aceno de pata, e, com um sorriso de desprezo assumido em que nem ele mesmo faz isso. Acredite, rasteje ignominiosamente em seu buraco de rato. Lá, em seu lar subterrâneo nojento e fedorento, nosso rato insultado, esmagado e ridicularizado prontamente é absorvido pelo rancor frio, maligno e, acima de tudo, eterno. Durante 40 anos consecutivos, ele se lembrará de sua lesão até os mínimos e mais ignominiosos detalhes, e cada vez acrescentará, por si mesmo, detalhes ainda mais ignominiosos, provocando-se e atormentando-se maldosamente com sua própria imaginação. O homem do subterrâneo essencialmente se enterra vivo com despeito, mas há uma reviravolta. Ele prossegue dizendo que é justamente nesse estado de desespero, insatisfação e desesperança que ele encontra seu prazer. Embora ele observe que as pessoas provavelmente não entenderão nada disso.
Ele pensa que o homem está amaldiçoado com a consciência, mas ao mesmo tempo é ela que permite o livre-arbítrio e a individualidade. Com consciência, o homem deve sofrer, mas sem consciência, o homem nunca será livre, uma crítica clara ao determinismo. O que quer que tenha acontecido, aconteceu de acordo com as leis normais e fundamentais da consciência intensificada e por uma espécie de inércia que é uma consequência direta dessas leis, portanto, você não só não poderia mudar a si mesmo, mas simplesmente não poderia fazer qualquer coisa. Tentar. O homem do subterrâneo encontra um prazer irracional no sofrimento, até mesmo em sua dolorosa dor de dente, e o que o faz gemer maliciosamente para fazer sofrer outras pessoas ao seu redor, dando-lhe prazer. Ele não é apenas um sádico, mas também confessa seu masoquismo de sentir uma espécie de deleite secreto, anormal e desprezível quando, ao voltar para casa, numa das noites mais horríveis de Petersburgo, percebi intensamente que novamente havia sido culpado de alguma ação covarde naquele dia e interiormente, secretamente, eu costumava me importunar, me preocupar, me acusar, até que finalmente a amargura que eu sentia se transformou em uma espécie de doçura vergonhosa e condenável e, finalmente, em algo realmente positivo. Prazer. Sim, em deleite. A sensação de deleite estava ali apenas porque eu estava intensamente consciente da minha própria degradação. A essência de sua atividade é simplesmente o resultado de ser atormentado pelo tédio. E com uma consciência elevada, ele não consegue parar de pensar. Inventei aventuras para mim e inventei uma vida, para pelo menos viver de alguma forma. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, e bem, por exemplo, ficar ofendido simplesmente de propósito, por nada, e sabemos, é claro, que não nos ofendemos por nada, que alguém está fingindo, mas ainda assim chega ao ponto de ficar realmente ofendido. Embora o homem do subterrâneo esteja comprometido com os princípios do egoísmo racional, ele é simultaneamente um oponente dele ao longo de todo o romance. Seu conflito surge do choque entre a natureza humana e as leis da natureza. Embora a sua razão lhe assegure que não há nada que ele possa realmente fazer para mudar para melhor, ele recusa abdicar da sua consciência ao determinismo, quer preservar a sua individualidade e ir contra a confortável previsibilidade da vida. O que fazer com os milhões de factos que testemunham que os homens, conscientemente, isto é, compreendendo plenamente os seus reais interesses, deixaram-nos em segundo plano e precipitaram-se por outro caminho, para enfrentar o perigo e o perigo? E se acontece que a vantagem de um homem, às vezes, não só pode, mas até deve, consistir em ele desejar, em certos casos, o que lhe é prejudicial e não vantajoso? The Underground Man escreve que o homem não é de forma alguma um animal racional, e que ele sempre se rebelará contra a ideia de uma utopia, para agir de uma forma que vai contra o seu interesse próprio, simplesmente para validar a sua existência e confirmar a sua individualidade. O homem é monstruosamente ingrato. Na verdade, ele escreve que a melhor definição de homem é o bípede ingrato. Mas esse não é o seu pior defeito, o seu pior defeito é o constante desvio da ordem moral. Basta dar uma rápida olhada na história da humanidade para observar isso. Ele escreve, pode-se dizer qualquer coisa sobre a história do mundo e qualquer coisa que possa entrar na imaginação mais desordenada. A única coisa que não se pode dizer é que é racional. O homem do subterrâneo diz que o homem sacrificaria todas as suas vantagens apenas para ser independente e escolher por si mesmo, e só o diabo sabe o que escolherá. O homem desejaria até o que lhe é prejudicial, o que é estúpido, muito estúpido, e simplesmente para ter o direito de desejar para si mesmo. Este nosso capricho pode, na realidade, ser mais vantajoso para nós do que qualquer outra coisa na Terra. Ele a chama de nossa vantagem mais vantajosa, que não cabe em nenhum sistema, e pela qual até sacrificamos a felicidade, a saúde, a prosperidade e a segurança simplesmente para preservar para nós o que há de mais precioso e mais importante, ou seja, nossa personalidade, nossa individualidade. Ele escreve, a propósito de nada, em meio à prosperidade geral, um cavalheiro com um semblante ignóbil, ou melhor, com um semblante reacionário e irônico, se levantaria e, colocando os braços na cintura, diria a todos nós, eu digo, cavalheiro, não é melhor abandonarmos todo o espetáculo e espalharmos o racionalismo ao vento, simplesmente para enviar esses logaritmos ao diabo e para nos permitir viver mais uma vez de acordo com a nossa doce e tola vontade. O homem do subterrâneo não critica a razão em si, mas sim uma visão racionalista completamente unilateral do mundo,
que não satisfaz os impulsos e desejos, que formam um reino muito mais amplo que a razão e muito mais próximo da condição humana. Uma pessoa sempre e de todas as maneiras prefere agir da maneira que lhe apetece agir e não da maneira que sua razão e interesse lhe dizem. Derrame sobre o homem todas as bênçãos terrenas, afogue-o num mar de felicidade, de modo que nada além de bolhas de felicidade possam ser vistas na superfície, dê-lhe prosperidade econômica tal que ele não tenha mais nada para fazer além de dormir, comer bolos e ocupar-se. Mesmo com a continuação de sua espécie, e mesmo por pura ingratidão, por puro despeito, o homem iria pregar-lhe algum truque desagradável e simplesmente para provar a si mesmo, como se isso fosse tão necessário, que os homens ainda são homens e não as chaves de um piano, que as leis da natureza ameaçam controlar tão completamente que em breve não seremos capazes de desejar nada além do calendário. Dostoiévski ataca a ideia de que maior racionalidade leva a maior progresso e felicidade humana. É uma tentativa de ver a vida como fórmula matemática a ser seguida, a fim de alinhar o homem aos melhores interesses da sociedade. O homem não é uma tecla de piano. Ele não pode simplesmente descobrir as leis da natureza para ter encontrado todas as respostas para os seus problemas, um mundo em que tudo será tão claramente calculado e explicado que as escolhas deixarão de existir. A vida tornar-se-ia extraordinariamente monótona e o homem agiria contra a razão para provar o seu livre-arbítrio, de modo que 2 vezes 2 é igual a 5. E se ele não encontrar os meios, criará destruição, caos e sofrimentos de todos os tipos. Se alguém disser que isso também pode ser calculado e tabulado, de modo que a mera possibilidade de calcular tudo de antemão pararia tudo e a razão se reafirmaria, então o homem enlouqueceria propositalmente para se livrar da razão e ganhar seu ponto. Dostoiévski observou essa loucura em primeira mão em seus companheiros de prisão quando foi enviado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Ele descreve a súbita explosão violenta de um prisioneiro como simplesmente o pungente desejo histérico de autoexpressão, o anseio inconsciente por si mesmo, o anseio inconsciente por si mesmo, o desejo de afirmar-se, de afirmar a sua pessoa esmagada, desejo que de repente se apodera dele e atinge o auge da fúria, do despeito, da aberração mental, dos acessos e das convulsões nervosas. Os egoístas racionais teriam de admitir que a ação humana é radicalmente imprevisível e que o seu programa está fadado ao fracasso. O homem gosta de fazer estradas e de criar, isso é um facto indiscutível. Mas por que ele também tem um amor tão apaixonado pela destruição e pelo caos? Será que ele não ama o caos e a destruição, porque tem instintivamente medo de atingir seu objetivo e completar o edifício que está construindo? Quem sabe, talvez ele só ame aquele edifício à distância e não o ame de perto, talvez ele apenas ame construí-la e não queira morar nela. Na verdade, o homem é uma criatura cômica, parece haver uma espécie de brincadeira em tudo isto, e este edifício refere-se ao Palácio de Cristal, para alcançar literalmente o fim da história, quando todos os esforços, lutas e conflitos internos adicionais tiverem cessado. Ele escreve: eu mesmo rejeitei o Palácio de Cristal pela única razão de que não seria permitido mostrar a língua para ele. Dostoiévski diz que o homem nunca renunciará ao sofrimento, à destruição e ao caos, e que às vezes também é muito agradável quebrar coisas. O homem às vezes está extraordinariamente e apaixonadamente apaixonado pelo sofrimento, e isso é um fato. Queremos felicidade, mas temos um talento especial para nos tornarmos infelizes. O homem é como um jogador de xadrez que ama o processo do jogo, mas não o seu fim. Tentar abolir o sofrimento e substituí-lo pela felicidade eterna apenas nos afunda ainda mais nele. O homem precisa de sofrimento tanto quanto de felicidade. O que é melhor, felicidade barata ou sofrimento sublime? Bom, vamos lá, o que é melhor? Espero que tenham gostado desse vídeo. Você pode apoiar o canal se tornando membro ou curtindo, compartilhando e comentando. Obrigado por assistir.